Vamos lá. Combinação simples, parte 2. Mais alguns exemplos. Número 4. Em um plano, marcamos 6 pontos distintos, dos quais 3 nunca estão em linha reta. Então, no plano lá, eu vou ter 6 pontinhos, 3 nunca em linha reta, espalhados aí no plano. A perguntinha: quantos segmentos de reta podemos traçar ligando 2 a 2? Segmento de reta tem começo e tem fim. Então, inicia em um ponto e finaliza no outro. Por isso que ele diz ligar 2 a 2, 2 a 2. Então, se eu ligar de 2 em 2, quantos segmentos eu vou ter? Repare que é combinação, porque se eu ligar este ponto com este, eu vou contar ele uma única vez. Não vou contar ele 2 vezes, porque ele vai ser o mesmo segmento. Por isso que é combinação. Então, são 6 pontos no total, e eu vou ligar de 2 em 2. Combinação de 6 para 2. Usando a fórmula 6 fatorial divididos por 2 fatorial, n menos p, ou 6 menos 2. Resolvendo a continha ali, a subtração, 6 menos 2, 4. Posso levar o 6 até o 4 e simplificar com o nosso numerador 4. E o 2 resolver, como foi feito anteriormente. 6 vezes 5, 30 divididos por 2, 15 segmentos de reta nós vamos ter. Então, repare que se fosse para desenhar, ficaria inviável, né? A gente ia se perder aí. Mais fácil fazer o cálculo. Na B, a mesma situação aí. Ainda são os 6 pontinhos, mas ele quer triângulos agora. Quantos triângulos podemos formar, tendo sempre 3 deles como vértice? Então, os pontinhos, aqueles 6 pontos lá espalhados no plano, os pontinhos agora vão ser vértices de triângulo. Quantos triângulos eu consigo formar? Né? Ligando aí 3 pontinhos, ó. Quanto será que a gente consegue fazer? Então, repare que, de novo, é combinação, porque eu vou contar uma única vez cada triângulo. Se eu usar arranjo, eu vou contar ele 3 vezes. Então, por isso, eu preciso fazer a combinação, para contar uma única vez, para não repetir os pontos. Combinação de 6 pontos, e agora a gente está unindo de 3 em 3. Então, combinação de 6 para 3. 6 fatorial, 3 fatorial, estou usando a fórmula, por isso é bom ter ela sempre anotada aí. N menos P, 6 menos 3. Resolvendo a subtração, 3 fatorial. Então, nós vamos ter aí 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, que eu vou simplificar com um dos 3, já que embaixo se repete, e o outro eu resolvo. 3 vezes 2 vezes 1. Como expliquei lá, ó, 3 vezes 2 é 6. Eu já posso simplificar com esse 6 e economizo nos cálculos. Fica mais fácil, mais rápido. 3 vezes 2 é 6. 6 com 6, divisão dá 1 resultado. Então, já simplifiquei. 5 vezes 4, 20. Embaixo sobrou o número 1. 20 divididos por 1 é 20. Então, eu vou ter 20 triângulos aí. Ficaria inviável nós desenharmos isso. Mais fácil fazer a forma. Mais uma situação. Quantas diagonais tem um hexágono? Eu já trouxe o desenho aqui. Essas situações assim de figuras geométricas podem aparecer. E aí eu tenho que saber o número de lados de uma figura, né? O hexágono, 6 lados. Eu quero só as diagonais. Então, eu quero as linhas que se cruzam aqui, ó. Quantas diagonais eu tenho? Se eu fizer combinação, eu vou descobrir quantas diagonais eu tenho. Eu estou fazendo o quê? Combinação de 6 pontinhos, porque são os vértices, 2 a 2. Eu só vou ter que me lembrar de subtrair os lados, porque os lados não são diagonais. E quando a gente faz a combinação 2 a 2, nós estamos contando os lados também. Então, quantas diagonais tem um hexágono? Eu vou combinar os 6 vértices, né, os cantinhos aqui, porque
O hexágono tem 6 vértices. E como eu quero contar diagonais, eu tenho que unir 2 a 2 esses vértices, esses pontos. Lembrando de subtrair os lados, porque os lados não são diagonais. Não cortam a figura lá pelo meio. Então, eu vou subtrair os lados, que são 6. Se fosse um decágono, eu iria subtrair 10. Se fosse um heptágono, que tem 7 lados, eu iria subtrair 7. Um octógono, eu iria subtrair 8. Então, eu sempre vou subtrair o número de lados. Resolvo a combinação na fórmula, n, p fatorial, n menos p. E o menos 6 vou levando aí até o final. Resolvendo a subtração no denominador, 6 menos 2, 4, menos o 6. Fazendo embaixo aqui. 6 vezes 5 vezes 4, buscando a simplificação. E 2 vezes 1. O 4 simplifiquei, porque dá resultado 1. 6 vezes 5, 30. Divididos por 2, menos o 6. 30 divididos por 2, 15. 15 menos 6, 9 diagonais. Lá na geometria, tem a fórmula de diagonais de figuras, mas eu não preciso saber dela, eu posso usar combinação, como aconteceu aqui. É um outro caminho para diagonais de figuras, né, de figuras poligonais, formadas por linhas retas. Mais um exemplo. O conselho desportivo de uma escola é formado por 2 professores e 3 alunos. Candidataram-se 5 professores e 30 alunos. De quantas maneiras diferentes esse conselho pode ser feito? Ser eleito, né? Então, 5 professores vão ocupar 2 lugares. Não tem cargos, então é combinação. E 30 alunos vão ocupar 3 lugares nesse conselho. Também não tem cargo no conselho, o que cada um vai ser. Então, é combinação. São 2 combinações separadas, porque professores para cargo de professor, alunos para cargo de alunos, para as posições de alunos, vou precisar de 3. Então, você vai fazer 2 combinações e ao final você vai multiplicar as respostas, porque eles pertencem ao mesmo conselho desportivo. Isso pode acontecer em combinação simples, de você ter que multiplicar os grupos. Então, os grupos, eu tenho o grupo de professores, são 5 que vão ocupar 2 lugares no conselho. E os alunos são 30 que vão ocupar 3 lugares no conselho. Ao final, você vai multiplicar as respostas. Então, vou fazer aqui o conselho do professor, né? O grupo de professores, 5, combinação de 5 para 2, 5 fatorial, 2 fatorial, 5 menos 2, menos P. 5 fatorial, 2 fatorial, 5 menos 2, 3. Vou levar o 5 até o 3 para buscar simplificação e economizar nas continhas. 5 vezes 4, 20, divididos por 2. Formei o primeiro grupo. Eu vou seguir aqui, ó. 10 vezes. Agora eu faço o conselho, ou a combinação de 30 alunos para 3 lugares que eles vão ocupar. Quantos grupos eu vou conseguir? Olha lá, 30 fatorial, 3 fatorial, 30 menos 3 fatorial. 30 fatorial, 3 fatorial, 27 é o resultado da subtração. Levo 30 até o 27. Assim a gente economiza nos cálculos. E o 3 a gente resolve. 3 vezes 2 vezes 1. E o 27 a gente vai simplificar. Resolvendo, posso até buscar aqui, ó. 3 vezes 2 vezes 1 é 6. 30 divididos por 6 dá 5, estou simplificando.
E aí eu faço 5 vezes 29 vezes 28. Você poderia fazer 30 vezes 29 vezes 28 e dividir por 6. Vai chegar na mesma solução, 4.060. Então, tenho bastante grupos de alunos aí a se formar, que eu vou multiplicar pelos professores lá, já que eles vão formar um único conselho. Então, nós vamos ter uma resposta grande aí, 40.600 modos diferentes de eleger este conselho. Então, essa é a resposta aí da situação problema, ok? Então, tem que tomar cuidado. Se eu tenho grupos diferentes, eu trabalho com grupos diferentes, combinações diferentes, mas vão formar a mesma coisa, né? Aqui no caso, o conselho desportivo. Então, eu vou multiplicar no final as respostas. Mais uma situação aí que difere. Vamos lá. De quantas maneiras diferentes podemos colocar 10 bolas em 3 urnas? Essa situação também é bem famosa de cair em testes. Aqui, qual que é a restrição? De modo que fiquem 2 bolas na primeira urna, 3 bolas na segunda urna, 5 bolas na terceira urna. Repare que eu vou formar 3 grupos diferentes. Uma onde vão ter 2 bolas, a outra 3 e a outra 5. Se você somar 2 mais 3 mais 5, você vai ter o total de 10 bolas. As 10 bolas distribuídas em 3 urnas. Então, essas bolinhas vão trocar de lugar, mas eu não posso contar elas 2 vezes, nesse caso, né? Porque se eu colocar lá a número 1 e a número 2 na primeira urna, ou a 2 e a 1, vai ser a mesma, vão ser as mesmas bolinhas dentro da urna. Por isso que eu vou usar a combinação. Não tem uma diferença aí, não tem uma colocação diferente, ó lá. E eu tenho que tomar cuidado aqui, ó. Combinação, na primeira urna, são 2. Então, 10 bolinhas, e eu vou usar 2 delas. Então, combinação de 10 para 2, vezes combinação. Agora eu não tenho mais 10 bolinhas, porque já foi na primeira urna 2. Ali eu já coloquei 2. Para a segunda urna, vão me sobrar 8. E aqui no problema ele está dizendo que tem 3. Então, vou tirar 3 aí. E na terceira urna, quantas sobraram? Se eu tinha 8, deixei 3 aqui na segunda urna, né? Eu tenho 8 na segunda urna e deixei 3. Então, vão me sobrar para a terceira 5. Então, 8 menos 3, 5. E aqui, no enunciado, tem que ter 5. Então, combinação de 5 para 5. Então, aqui nós temos um total de 10 bolas que vão ser distribuídas em 3 urnas. Então, eu tenho que lembrar de ir subtraindo. Na primeira eu tenho as 10, deixei 2 ali na primeira. 10 menos 2, sobraram 8 para a segunda. Na segunda, eu vou deixar 3 ali dentro. Então, 8 menos 3, sobraram 5 para a terceira urna. Eu tenho que lembrar de fazer essas subtrações. E no final, multiplicar tudo isso. Vamos lá. Vou fazer os cálculos aqui e depois eu coloco as respostas lá. Combinação de 10 para 2, 10 fatorial, 2 fatorial, 10 menos 2. Vai dar 8. Então, eu levo o 10 até o 8. 9, 8. 2 vezes 1, eu resolvo 2 fatorial. Simplifiquei. Aqui ainda dá, ó, 10 por 2 dá 5. 5 vezes 9, 45. Vezes combinação de 8 para 3. 8 fatorial, 3 fatorial, 8 menos 3. Subtraindo, vou ter resultado 5. Levo 8 até o 5. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5. E o 3 a gente resolve. 3 vezes 2 vezes 1, que é 6, né?
Simplifico, posso simplificar 3 vezes 2 vezes 1 por 6 e sobrou 8 vezes 7, 56. Vezes a combinação de 5 para 5. 5 fatorial divididos por 5, 5 menos 5. Fatorial. 5 fatorial por 5 fatorial, 0 fatorial. Aqui dá 1, né? 5 divididos por 5, 1. E 0 fatorial é 1. Então, a gente tem 1 aqui. Quando as combinações são iguais, o resultado é 1. Multiplico 45 vezes 56 vezes 1 e vou obter 2.520. Então, essas são as maneiras diferentes de colocar 10 bolas em 3 urnas, de modo que fique 2 na primeira, 3 na segunda e 5 na terceira. Essa é a resposta da situação 7. Agora vamos praticar mais alguns lá no formulário.